Gravação mortal do Cajuru para Goiás inteiro tremer de ódio. Nesta terça-feira no plenário, a prova nunca mostrada. Como se compra pesquisa e se comete crimes e caixa 2 e bolas receitas. Exclusivo. Cajuru traz a conversa fatal. É a pá de cal do jogo sujo das eleições. Vai valer a pena esperar e saber uma verdade eternamente escondida, que só o Cajuru tem a coragem de revelar em gravação inédita. Nesta terça-feira, às 9 horas da manhã na tribuna da Câmara. Goiás vai parar para ouvir. Gravação mortal do Cajuru para Goiás inteiro tremer de ódio. Nesta terça-feira no plenário, a prova nunca mostrada. Como se compra pesquisa e se comete crimes e caixa 2 e bolas receitas. Exclusivo. Cajuru traz a conversa fatal. É a pá de cal do jogo sujo das eleições. Vai valer a pena esperar e saber uma verdade eternamente escondida, que só o Cajuru tem a coragem de revelar em gravação inédita. Nesta terça-feira, às 9 horas da manhã na tribuna da Câmara. Goiás vai parar para ouvir. Gravação mortal do Cajuru para Goiás inteiro tremer de ódio. Nesta terça-feira no plenário, a prova nunca mostrada. Como se compra pesquisa e se comete crimes e caixa 2 e bolas receitas. Exclusivo. Cajuru traz a conversa fatal. É a pá de cal do jogo sujo das eleições. Vai valer a pena esperar e saber uma verdade eternamente escondida, que só o Cajuru tem a coragem de revelar em gravação inédita. Nesta terça-feira, às 9 horas da manhã na tribuna da Câmara. Goiás vai parar para ouvir. Gravação mortal do Cajuru para Goiás inteiro tremer de ódio. Nesta terça-feira no plenário, a prova nunca mostrada. Como se compra pesquisa e se comete crimes e caixa 2 e bolas receitas. Exclusivo. Cajuru traz a conversa fatal. É a pá de cal do jogo sujo das eleições. Vai valer a pena esperar e saber uma verdade eternamente escondida, que só o Cajuru tem a coragem de revelar em gravação inédita. Nesta terça-feira, às 9 horas da manhã na tribuna da Câmara. Goiás vai parar para ouvir. O Goiás Secom volta agora com o quadro Goiás, o futuro é agora, que entrevista empresários, especialistas, políticos e pessoas que têm importância na vida e nos assuntos de interesse dos goianos. O governador José Wellington teve um compromisso de última hora e não pôde estar conosco, como havíamos anunciado. Então vamos receber o vereador de Goiânia, Jorge Cajuru, que é uma dessas pessoas relevantes, estava na nossa lista já há muito tempo. Boa noite e obrigado por ter vindo. Eu te agradeço, Carlos Magno, senhoras e senhores, jovens do estado de Goiás, e rapidamente faço um registro aqui de agradecimento sincero à independência, que tem uma diferença abismal da Rede Record de televisão para com as outras emissoras em Goiás, porque jamais uma TV goiana me entrevistaria ao vivo, em rede mundial. É um perigo, eu fui entrevistado pelo Porchat. É um perigo te entrevistar ao vivo, perigo. não é? Se eu fosse dono de televisão, eu não me entrevistaria ao vivo. Há uma unanimidade a respeito do senhor, daqui a pouco vamos passar o seu perfil, que o senhor é muito inteligente, corajoso e doido. Como é que o senhor se autoavalia nesse aspecto, digamos, psicológico? Vamos começar pela inteligência, nada disso. Apenas eu li mais do que eu vivi. Li mais do que eu vivi. E acho que isso é fundamental na vida. Agora, Carlos Magno, doido é um prazer, né? Porque o Erasmo já dizia, a loucura é a única coisa que torna a vida suportável.
Embora o Galvão Bueno, quando eu disse isso a ele perguntou se era o Erasmo Tremendão do Roberto Carlos. Aí eu disse, sua anta, é o Erasmo de Roterdã. Né? Então, ser doido neste país é um privilégio. Ainda mais em Goiás, tendo que suportar hoje Iris Rezende, você tem que ser doido mesmo. Ô, Cajuru, vamos ver o seu perfil, para a gente te apresentar, embora não seja necessário, para os nossos telespectadores. Vamos ver. Não me ponha burro, hein? Jorge Cajuru foi dono de uma rádio e passou por quase todas as emissoras de TV do país. Sempre polêmico, pediu demissão ao vivo e encerrou a carreira de jornalista depois de 40 anos na televisão. Com a ajuda das redes sociais, Cajuru foi eleito o vereador mais votado da história de Goiânia, com quase 38 mil votos. Em 14 meses de mandato, se destacou por criar o Hospital do Diabético, que oferece cirurgias de graça, e também por recusar 90 dias de férias, parte do salário e o 13º. Já está corrigindo aqui, que não foi parte, não, foi 100%. Para nos ajudar aqui nessa entrevista, nós temos aqui todos os apresentadores da Record TV Goiás. Tem o Oloares Ferreira, Manuela Queiroz, Alisson Lima, Silvia Alves. Mas eu vou começar, tá, gente? Posso puxar? Ô, Cajuru, você faz parte da SEI, da Comissão Especial de Vereadores, que investiga os problemas na saúde aqui no nosso município. E essa semana, hoje, aliás, você votou a favor de dar um prazo maior para a secretária, para ela apresentar a documentação antes de que seja pedida a prisão dela. Por que foi preciso chegar nesse ponto? Por causa de prisão dela. De secretária? Por causa dela, né? Arrogante, creio que nunca leu a Bíblia, onde lá está escrito que a soberba precede a ruína, né? E ela é muito soberba, ela é cínica, dissimulada, CPI com ela é um espetáculo teatral, porém ela não é, de forma alguma, uma Fernanda Montenegro. Cajuru, mas tecnicamente, como vereador, por que seria preciso prender a secretária, que é uma coisa inusitada? Não na verdade, fomos eu e o Elias Vaz que fizemos o pedido. Foi uma forma de pressioná-la para ela fornecer informações óbvias e normais. Inclusive, aquilo que eu pedi a ela era para protegê-la, porque um próprio colega dela, secretário Ricardo Deval, do CBTEC, ele informou que havia fraude no sistema de software. Então, eu enviei um ofício a ela pedindo que ela explicasse sobre isso. Era uma forma até de protegê-la. E ela disse que não, que o procurador informou que não era papel da CPI. Então, como dessa forma ela respondeu para nós fomos para o ataque. Pois é, Cajuru, mas o próprio prefeito Iris Rezende disse hoje que assim que for a hora certa, ele vai se pronunciar para dizer o que estaria por trás de tudo isso. Aí eu te pergunto, teria alguma coisa por trás de tudo isso? Eu gostaria de saber, é a minha maior paixão. Eu disse até hoje que depois de ter beijado a Hebe Camargo, a Adriane Galisteu, eu vou ter muito mais prazer em ver o Iris falar quais são os vereadores que têm interesses escusos lá na Câmara e principalmente na CPI da Saúde. Aliás, eu imploro que o Iris faça isso, Oloares. Eu fiz um comentário hoje no Balanço Geral. Claro que a saúde, todo mundo sabe dos problemas da saúde em Goiânia, que são muitos, mas fosse a secretária, fosse um homem, vocês estariam fazendo a mesma pressão a ela que vocês estão fazendo agora ou não? Se fosse um secretário, um homem, vocês estariam fazendo a mesma pressão que vocês estão fazendo para ela? Eu te respondo rapidamente, Oloares. Não sei se você chegou a ver. O Alisson Lima acompanhou, me lembro disso. Na CPI das contas públicas, que eu fui o relator, eu tratei o Juruna e o atual secretário Agenor Mariano, em que eu até arrependi, de tão duro que eu fui com ele, de tão implacável que eu fui com ele. Eu chamei de mitômano, que é quem tem compulsão por mentira, ele não sabe porque é analfabeto, o Juruna. Enfim, eu tratei da mesma forma que eu trato a secretária. Eu acho que a pessoa que vai para a vida pública, não é porque ela é mulher que você tem que tratá-la diferentemente. Ela está lá exatamente para isso, para responder, para ser questionada. Agora, em nenhum momento eu ofendi a secretária nas reuniões da CPI. Portanto, se fosse homem, eu acho que seria pior. Vocês, por exemplo, sabem, lá na Câmara Municipal,
que boa parte desses problemas que a gente está vendo em Goiânia é porque ela mexeu numa mafiazinha que tinha lá dentro, máfia da UTI, máfia dos medicamentos, máfia do encaminhamento. Então, ela está sendo boicotada dentro da própria secretaria, porque ela tentou acabar com as máfias que existiam ali dentro. E isso está sendo levado em consideração, que ela também está sendo vítima dos funcionários da própria secretaria, de alguns funcionários da Secretaria de Saúde? A sua colocação é oportuníssima, porque isso é insofismável. Ela realmente está enfrentando, e lá dentro, ao lado dela, e aí a culpa é do prefeito Íris, tem um monte de gente contra. Tem um monte de rato ali dentro, que não saiu dali, que continua ali na Secretaria da Saúde. E qual que é a culpa do Íris disso? Ele não dá à secretária a liberdade de escolher os seus diretores. Perfeito? Então isso, de repente, é o quê? Dormindo com o inimigo. Eu acho que o prefeito devia dar à secretária o direito dela escolher o time dela, a equipe dela. Por isso que ela não conseguiu tirar a gente de lá ainda. Tanto que só agora que foi sair aquele ex-vereador, que na minha opinião é um desqualificado, aquele Luiz Teófilo, né? Aquele que por telefone, aquela gravação que eu apresentei, inclusive com exclusividade, em que ele mandava a gerente de transportes fazer sem contrato, somente com aquela oficina Inovar, todo conserto de carro. Então isso é muito triste. Agora só rapidamente, aproveitando a pergunta da Silvier e da Fernanda. Quem é o Íris Rezende para fazer ameaça? O homem não ameaça não, Oloares. Se você fala que tem vereador com interesse escuso, você tem que falar na hora. Fica falando que eu vou falar, em breve eu vou falar. Fala agora, cara pálida. Vamos ver se você tem coragem, Íris Rezende. Você não tem coragem de nada. Você não teve coragem de explicar os 200 mil reais que você recebeu através do Mauro Miranda da Odebrecht em propina em Caixa 2. Você não teve coragem de enfrentar o Sebastião Peixoto, que na sua cara e na frente de vereadores que viram tudo lá e que hoje confirmaram na CPI, Felisberto Tavares, rapidinho, Manuela, o Felisberto Tavares e o Zander Fábio confirmaram uma coisa absurda, que eu vou dar aqui em primeira mão para vocês. O Sebastião Peixoto foi chamado a atenção pelo Íris. Sabe o que o Íris fez? Chamou a atenção dele. Ele virou por isso assim: ô Íris, você me respeita porque você é um safado. E eu te dei 300 mil reais na sua campanha em Caixa 2. Vereador, e o Íris ficou calado. Outros assuntos, desculpa te interromper, não abordar outros assuntos, que o telespectador quer saber de muitos assuntos, a sua opinião, a sua posição. Vamos falar. O nosso tempo é curto. Vamos falar de um outro serviço que também não funciona, que muito é cobrado, que é transporte público. Nossa, né? Você defende, por exemplo, o fim do contrato com empresas de prestação do transporte coletivo na capital. Mesmo com um serviço péssimo, a passagem foi reajustada. Sim. Por que nada acontece? É triste. Alisson Lima é meu companheiro nessa briga lá dentro da Câmara. Eu fui o primeiro parlamentar, ele se lembra, dia 14 de fevereiro, a entrar como um projeto de lei para romper o contrato, porque o contrato começou em 1970, eu não sei se jornalistas do nível altíssimo de vocês têm conhecimento, ele vai até 2044. Isso é um absurdo, o contrato com o transporte, com o cartel do transporte coletivo em Goiás. Mas o que chama a atenção é que o contrato ele permite o reajuste da passagem, desde que a prestação de serviço tenha qualidade. A qualidade não chega, mas o preço sobe. Manuela, não pode fazer nada nisso? Manuela, você tem toda a razão, mas Manuela, aí vem Carlos Magno, a gente lá, ele sabe disso, Alisson, a gente como vereador, vamos ser sinceros, gente, o vereador não tem força nenhuma, ele não consegue. Como é que você consegue entrar num cartel desse, igual o cartel do combustível? Você teria que ter o quê? Limitações. Né? Limitações. Você teria que ter o apoio de quê? De um prefeito sério e independente. Mas Goiânia tem o Íris Rezende, que a vida inteira foi bancado por quem? Pelo transporte coletivo. Você se decepcionou com... Desculpa, Luiz, você se decepcionou com o poder? Não, pelo contrário, eu estou muito feliz. Eu tenho o prazer de trabalhar na vida pública com pessoas diferenciadas lá dentro, né, com jovens. Então, eu não estou decepcionado. Tem muita podridão, não? Eu sei que eu iria entrar num chiqueiro. Só que eu tenho uma certeza. Desse chiqueiro eu sairei sem levar nenhum cheiro, inclusive o da Catinha. Uma pergunta sobre isso, Caju. Você anunciou que abriu mão de 100% do salário, só folga aos sábados, contra 90 dias de férias, uma série de mordomias, entre aspas. Isso é marketing? Ou realmente os vereadores, os políticos não precisam de toda essa estrutura que nós pagamos lá para os parlamentares? Aí, Oloares, você concluiu exatamente como eu penso. O problema é que o custo de cada parlamentar é um absurdo. O custo da classe política brasileira, com mais de 70 mil políticos, é um negócio impressionante. Imagina senador, imagina deputado federal. Então, como eu não preciso do dinheiro público,
Pode entender que isso é demagogia, é ser demagogo? Você vive de quê, então, Cajuru? vamos todos. Eu ia fazer a mesma coisa. Eu tenho 6 patrocinadores nacionais nas redes sociais. Só aí eu ganho 68 mil reais. Eu tenho 3 milhões e 600 mil seguidores, você sabe disso. Eu estou na internet há 10 anos. Opa, nós estamos precisando capitalizar isso então, viu, Silvio? Todos os patrocinadores... Vamos transformar os seus em milhões. Mas eu não reduzo meu salário. Eu tenho simplesmente o quê? 10 anos de internet. Somente patrocinador nacional. Porque a empresa goiana não me patrocina porque o governo não deixa. Faz ameaça fiscal. Então a empresa goiana quer, mas não pode. E você tem como comprovar isso? E além disso, eu tenho o quê? Eu tenho uma vida que é pública. Eu da Atena temos terrenos, temos aluguéis. Então, e eu tenho 40 anos de televisão brasileira, onde eu ganhei salários de 200 mil, 250, 300. Então eu guardei dinheiro, não sou idiota. Eu não só gastei com paniquete, não, senhoras e senhores. A gente vai dar uma paradinha, nós vamos com um rápido intervalo e na volta continuamos com a entrevista com o vereador Jorge Cajuru. Até já. Cravação mortal do Cajuru para Goiás inteiro tremer de ódio. Nesta terça-feira no plenário, a prova nunca mostrada. Como se compra pesquisa e se comete crimes de caixa 2 e pulas receitas. Exclusivo, Cajuru traz a conversa fatal. É a pá de cal do jogo sujo das eleições. Vai valer a pena esperar e saber uma verdade eternamente escondida, que só o Cajuru tem a coragem de revelar, em gravação inédita. Nesta terça-feira, às 9 horas da manhã, na tribuna da Câmara. Goiás vai parar para ouvir. Cravação mortal do Cajuru para Goiás inteiro tremer de ódio. Nesta terça-feira no plenário, a prova nunca mostrada. Como se compra pesquisa e se comete crimes de caixa 2 e pulas receitas. Exclusivo, Cajuru traz a conversa fatal. É a pá de cal do jogo sujo das eleições. Vai valer a pena esperar e saber uma verdade eternamente escondida, que só o Cajuru tem a coragem de revelar, em gravação inédita. Nesta terça-feira, às 9 horas da manhã, na tribuna da Câmara. Goiás vai parar para ouvir. Cravação mortal do Cajuru para Goiás inteiro tremer de ódio. Nesta terça-feira no plenário, a prova nunca mostrada. Como se compra pesquisa e se comete crimes de caixa 2 e pulas receitas. Exclusivo, Cajuru traz a conversa fatal. É a pá de cal do jogo sujo das eleições. Vai valer a pena esperar e saber uma verdade eternamente escondida, que só o Cajuru tem a coragem de revelar, em gravação inédita. Nesta terça-feira, às 9 horas da manhã, na tribuna da Câmara. Goiás vai parar para ouvir. Cravação mortal do Cajuru para Goiás inteiro tremer de ódio. Nesta terça-feira no plenário, a prova nunca mostrada. Como se compra pesquisa e se comete crimes de caixa 2 e pulas receitas. Exclusivo, Cajuru traz a conversa fatal. É a pá de cal do jogo sujo das eleições. Vai valer a pena esperar e saber uma verdade eternamente escondida, que só o Cajuru tem a coragem de revelar, em gravação inédita. Nesta terça-feira, às 9 horas da manhã, na tribuna da Câmara. Goiás vai parar para ouvir. Cravação mortal do Cajuru para Goiás inteiro tremer de ódio. Nesta terça-feira no plenário, a prova nunca mostrada. Como se compra pesquisa e se comete crimes de caixa 2 e pulas receitas. Exclusivo, Cajuru traz a conversa fatal. É a pá de cal do jogo sujo das eleições. Vai valer a pena esperar e saber uma verdade eternamente escondida, que só o Cajuru tem a coragem de revelar, em gravação inédita. Nesta terça-feira, às 9 horas da manhã, na tribuna da Câmara. Goiás vai parar para ouvir.
Goiás com a entrevista com o vereador de Goiânia, Jorge Cajuru. Silvier, como diria o locutor de rádio, de esporte, a bola está com você. Chuta de primeira. Cajuru, olha só, sempre muito polêmico, nada político nos pronunciamentos. Agora um político, como vereador, inclusive, o mais votado da história de Goiânia. Mas muita gente fala que as suas polêmicas sopradas, enquanto o senhor fala, seria nada mais que um palanque, já pensando numa candidatura em âmbito nacional. E aí? As pessoas podem falar o que elas quiserem, né? Até porque muitas acionam a boca e não ligam o cérebro, até porque não o possuem. Então, eu não dou a menor bola para isso. Evidentemente que eu avisei, tudo meu está registrado em cartório, você vê. facebook.com/Cajuru Cartório. Quem quiser entra lá. Você vê no cartório tudo que eu registrei, tudo que eu abri mão para mostrar, o que eu ganho na minha vida, a minha renda, tudo lá está lá. Você já considera um político? Então, eu disse lá, eu registrei em cartório. Eu fui o único vereador, o Alisson sabe disso, o único vereador que registrou em cartório que eu não ficaria os 4 anos. Que eu só ficaria 2 anos. Ponto final. Então, todo mundo já sabia. Eu disse, o meu sonho é ser pré-candidato ao Senado. Eu quero representar Goiás no Senado. Então eu avisei antes da eleição de ser eleito. Eu não enganei ninguém, não menti para ninguém. Nessa questão política ainda, recentemente foi divulgado pela mídia uma dificuldade que você está tendo em relação à articulação com os partidos. Né? 14 partidos, inclusive, não quiseram a tua candidatura para o Senado. A que você atribui isso? Porque os partidos, Alisson Lima, vocês todos sabem, o Luares, Manuela, Carlos, a Fernanda, a Silvier, os telespectadores sabem também. Hoje em dia todo mundo tem noção do que é política. Fundo partidário, que aliás eu recuso, em primeira mão aqui informo a vocês aqui na Record. Eu como pré-candidato ao Senado, eu não aceitarei fundo partidário. Para mim, fundo partidário tinha que ir para a saúde, para a educação, e não para bancar campanha eleitoral. Eu não aceito. Então, é só isso, fundo partidário. Eles querem o Cajuru como candidato na proporcional a deputado federal. Por quê? Porque eles têm certeza que eu ganharia a eleição e que aumentaria o fundo partidário desses partidos que me procuraram. E para senador não tem fundo partidário. Ô, Cajuru, você era arqui-inimigo declarado do Marconi. Como é que você fez as pazes? Isso que eu quero saber. Não era, não. Eu continuo sendo. Continua? Evidente. Então atualiza a gente. Continua como é que você é amigo de um cara que caçou a minha ex-rádio Cá do Brasil e mandou violentar a minha ex-esposa? Você quer que eu tenha amizade com ele? Deixa eu fazer uma Pássaros e porcos não sentam na mesma mesa. Eu já estou voando. Desculpa, Luares, quem Manuela. mais vê coisa errada? O Cajuru jornalista ou o Cajuru político? Quem mais enxerga as coisas erradas que acontecem, que você tanto apresenta, que você tanto aborda? Aliás, eu complemento a pergunta da Manuela. Você é um político que se aproveita da sua experiência como jornalista e sabe como dominar uma plateia. O que é? Você hoje é mais jornalista ou mais político? A pergunta é muito boa, né, Manuela? E completada pelo Luares. Eu tenho a facilidade da oratória pelos 40 anos de televisão. Eu aproveito disso. A questão da cultura, porque li mais do que a maioria da classe política que não tem noção de nada. Um dia, o Alisson se lembra, eu fui falar de um colega que o projeto de lei dele era chumbrega, ele achou que eu estava chamando-o de brega. Eu disse, vá ao dicionário, caro colega. Chumbrega significa ser desprezível. Então eu aproveito a minha experiência de televisão em 40 anos. Mas, aliás, e uno as duas coisas. Essa experiência, Cajuru, já tivemos cenas por uma situação lá na Câmara Municipal em que você foi considerado por uma vereadora lá e por questões de legislação eleitoral, era até melhor nem falar nome da questão eleitoral, mas assim, você não foi desrespeitoso com mulheres nessa sua atuação lá na Câmara Municipal? Não se acha arrogante também, não? Há pouco o senhor falou da secretária de saúde como arrogante. O senhor desceu além num monte de gente aqui e dá um tom de que é superior a essas pessoas. Exatamente, eu ia complementar isso, porque o eleitor, em sua maioria, é muito humilde, muito simples. Você não acredita que agredir o ouvido dessas pessoas? Não, de forma alguma, eu sou apenas sincero. O meu partido é o semblante das pessoas, de cada cidadão, é a indignação de cada cidadão, e eu me comporto do jeito que eu sou. Eu não poderia mudar, gente. Eu fui assim 40 anos na televisão, Carlos Magno. Eu não tenho como chegar na política e ser diferente. Se por 40 anos na televisão ganhei 2 prêmios ESSO reportagem. Fui Quantos processos, Cajuru, você 148. Tem? É vantajoso falar que tem 148 projetos? Você considera isso um troféu? Ô Luares, tem processo que é um atestado de idoneidade, né?
Você é processado pelo Marconi Perillo, você é processado pelo Lula. Eu fui em 2002 pelo Lula. Agora tem um outro lado, Cajuru. Você, como jornalista, às vezes você fala umas coisas sem checar as fontes. Tem uns processos seu aí que você perdeu. Né? Não. Não seja injusta, Fernanda. Eu só perdi um processo. Eu só cometi um erro na minha vida até hoje. Falei isso em rede mundial na ESPN Brasil, quando eu fui o Bola da Vez. Que foi com um colega, o Oloário Soares. Eu fui injusto com ele. E pedi desculpas. Quando eu erro, eu peço desculpas. Eu não tenho compromisso com o erro, eu volto atrás. Nesse caso, falhou eu só perdi a Luciana Gimenez. Não checou a fonte, não errei. Não, errei porque eu fui induzido. Vieram dizer para mim algo que ele havia falado na Rádio Sucesso e era mentira. Perfeito? Então eu errei feio. Eu devia ter checado. Errei. Ponto final. A questão da Luciana Gimenez é um prazer. Eu perdi. Porque eu disse que ela pensava menos do que essa mesa. Eu quero aqui de público pedir desculpas à mesa. Porque eu estou ofendendo a mesa. Porque realmente ela pensa menos do que a mesa. Não é arrogância demais, não? Não é arrogância demais? Arrogância como? A Luciana Gimenez é inteligente, Carvalho? Não sei. Eu fui num programa que... Respeitoso. Você respeitou Manuela? Eu fui num programa de mentira. Tem quem gosta do funk, do forró, do axé, do pagode, né? Não tem nada de desrespeitoso, não. Era um programa do quê? Era a máquina da verdade. Você não podia mentir. A Francine da ESPN perguntou: Cajuru, a Luciana Gimenez é inteligente? Eu falei: minha querida, se eu falar que é, a máquina vai apitar. Mas se todo mundo falar o que pensa, né? Já pensou sem filtrar? Uma última pergunta. Mas eu filtro. Eu só tive um erro de 148 processos. Falei aqui. Pô, não tá boa a média, não? Um erro só? Uma última pergunta. Eu não acho que eu errei da Luciana Gimenez, não. O Instituto dos Diabéticos, ele foi criado mesmo ou é só marketing? Tá brincando. É só você ver nas páginas do Cajuru do Facebook. Aí você já viu, eu mostrei no plenário. Você já viu lá gordo que foi operado. Foram 65 cirurgias bariátricas até agora. Usando isso tudo do Estado, não? Isso aí? Que Estado? Tem nada de Estado. Do HGG? Quem conseguiu fui eu. Eu fui lá em Brasília conseguir para homologar a cirurgia. O Estado não conseguiu, não. Pode perguntar para o secretário Leonardo Vilela, que é um homem honesto, que vai dizer. Que sequelas você tem da diabetes? Eu sou diabético, perdi a visão, tenho só 6% de visão. E graças a Deus consegui operar aquela cirurgia do Faustão, do Romário, do Bispo Edir Macedo, a mesma que nós fizemos. Esse óculos então não é para enxergar melhor, não? Esse óculos aqui é só um charme. A Galisteu que me deu de presente. Que aqui é quadrado porque daqui eu vejo a vida quadrada e daqui eu vejo a vida redonda. Cajuru, obrigadíssimo por ter vindo aqui. Que isso, Carvalho. Espero contar com o senhor de novo aqui mais vezes. Eu virei com o maior prazer, até porque eu sei que nenhuma outra emissora vai me chamar mesmo. Também não precisa me chamar não, que eu não estou me enchendo do prazer. Obrigado, o tempo acabou. Veja agora os 10 mandamentos. Boa noite, tenha todos um ótimo fim de semana. Até